tudo, nós temos dinheiro, tem arma, tem tudo. Nós fazemos coisas, se mexer com nós, se mexer com a nossa família, não vamos mexer. Essa voz é de José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, chefe da facção que controla o tráfico de drogas na região norte do país. Ele não está sozinho nessa gravação, feita dentro da cadeia. Ao lado de outras pessoas está também o então subsecretário de Justiça do Amazonas, o Major Carliomar Barros Brandão. Eles prendam nós lá fora, a polícia prendeu com droga, não estão nem vendo, porque não veio carregar nós, porque tá vendo o que está acontecendo lá. A conversa aconteceu em outubro de 2014, entre o primeiro e o segundo turno das eleições para governador. Pouco mais de 2 anos depois, em 1º de janeiro deste ano, segundo a polícia, foi Zé Roberto quem deu a ordem para o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Foram 17 horas de rebelião, 56 mortos com brutalidade, 119 presos que conseguiram escapar. No dia seguinte, 4 presos foram mortos na unidade prisional do Puraquequara, também em Manaus. 5 dias depois, 33 mortos, dessa vez na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. No dia 8, outros 4 na cadeia pública de Manaus. De acordo com as investigações, a causa das rebeliões e mortes é uma guerra entre a facção de Zé Roberto e um grupo rival das cadeias da região sudeste. A disputa entre os dois grupos não era nenhuma novidade para o governo do Amazonas. Em 2014, o próprio chefão do tráfico fala abertamente sobre o assunto com o então subsecretário de Justiça. As imundícias ali no seguro, tudo banho de verme. Vou matar é tudinho. Se um dia essa sair na rua, se nós pegar é sal. Sal, na gíria do crime, é matar. Zé Roberto chega a fazer piada. Que bandido é esse que não pode andar nem na rua? Porque não é escondido da polícia, mas escondido de outro bandido. É verdade. A conversa foi gravada durante um de pelo menos 3 encontros entre Zé Roberto e o Major. No áudio, o chefe do crime faz vários pedidos para o subsecretário. O principal, acabar com o seguro, a área onde ficam os presos que correm risco de vida na cadeia, como estupradores e os membros da facção rival. Espalhamos lá dentro, já era. Acabou, não tem mais seguro, nós controlamos a cadeia tudo. Claro. Ele fala de inimigos que estão na área protegida. Esse pela mãe pediu daqui por quê? Pra ficar lá no meio do outro verme dele. E o secretário... Vamos ver se te quebra esse seguro. Em outro momento da conversa, um dos homens que participam da reunião cita presos que Zé Roberto quer matar. Rubão, pavilhão 1, Deco, pavilhão 1. Poucos meses depois da conversa, os dois foram assassinados dentro de outra cadeia de Manaus. Rubão em junho, Deco em julho de 2015. A Polícia Federal investigou o avanço da quadrilha do Amazonas durante a Operação La Muralha de 2015. Foi essa facção que controla o tráfico de drogas aqui na região norte que mandou executar esses presos? Por determinação das lideranças da facção predominante, esses presos foram assassinados dentro do sistema prisional. Mas na gravação feita durante a campanha eleitoral, é possível perceber que os interesses do grupo criminoso iam além de eliminar os rivais. Zé Roberto também fala sobre política e promete apoio ao governador José Melo, que disputava a reeleição. Vai voltar no Melo que nós mantemos, vai voltar o que nós falamos. A mensagem que ele mandou para vocês, agradeceu o apoio. Eu acho que de voto ele vai ter de nós, eu acho que é mais de 100 mil votos. As investigações da Polícia Federal apontam que, a partir das conversas com autoridades do governo do Amazonas na campanha eleitoral de 2014, a facção decidiu dar um passo mais ousado e traçou um plano para as eleições seguintes, de 2016. O objetivo era eleger aqui no Amazonas prefeitos e vereadores comprometidos com os interesses da organização criminosa.
Em mensagens de celular interceptadas pela polícia, Zé Roberto explicou o plano para outro membro do grupo. Ele diz que a facção tem que eleger 3 vereadores e depois fazer deles deputados. Essas lideranças perceberam que era preciso avançar no seu projeto de dominação. No primeiro passo, eleger vereadores, prefeitos, parlamentares estaduais e até federais. É o projeto de poder absoluto, né? Vai do crime até a política. O Major Carliomar hoje é comandante do Batalhão de Trânsito de Manaus. Nós tentamos falar com ele. Mas ele não quis dar entrevista. O major, no entanto, foi ouvido oficialmente sobre a gravação durante uma investigação sobre compra de votos no estado do Amazonas. De momento algum referi ao governador. Infelizmente, do áudio não sai, mas todas as vezes eu falava que eu não estava ali para conversar sobre eleição nenhuma. Tem um trecho onde ele fala sobre um preso que estaria no seguro, e o senhor tem uma frase: vamos ver se a gente quebra o seguro desse cara. O que significa isso? Tirar para outro lugar. Em nota, a assessoria de imprensa do governo do Amazonas diz que, em hipótese alguma, pactuou com qualquer organização ilícita e se disse vítima de ataques de opositores e oportunistas. Sexta passada, o governador afastou o secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, que estava havia 1 ano e 3 meses no cargo. Antes, na terça, o diretor do presídio, onde a maioria das mortes aconteceu, já tinha sido afastado. O motivo? Uma carta escrita em outubro por 2 presos que o acusavam de ser aliado da quadrilha do Amazonas. José Carvalho da Silva conversou com o Fantástico. Sou inocente, não devo nada. O senhor nunca recebeu dinheiro de nenhum preso, de nenhuma facção? Nunca participei disso, não faço isso. Eu gostaria que me mostrasse onde é que está esse dinheiro. Ele admite, no entanto, que armas e drogas entravam com facilidade no complexo penitenciário. Essa cadeia ela foi construída ao lado do regime semiaberto. É somente um muro que divide. Existe uma enorme facilidade de acesso a produtos ilícitos para dentro da cadeia. Como é que eles passam? Eles jogam pelo muro? Eles arremessam. Quando essas armas entram, ela entra por pedaços na unidade, ela nunca entra inteira. Então é muito difícil de policiar isso daí. Na quarta-feira, 17 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim, suspeitos de terem participado das mortes do dia 1º, foram transferidos para presídios federais. Zé Roberto da Compensa, o chefe do grupo, já estava na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande desde 2015, quando a Operação La Muralha foi deflagrada. Isso não o impediu de comandar o massacre. Nós temos tudo, nós temos dinheiro, tem arma, tem tudo. Nós fazemos coisas, se mexer com nós, se mexer com a nossa família, não vamos mexer. Perceber que os interesses do grupo criminoso iam além de eliminar os rivais. Zé Roberto também fala sobre política e promete apoio ao governador José Melo, que disputava a reeleição. Eu vou votar no Melo que nós mantemos, eu vou votar o que nós falamos. A mensagem que ele mandou para vocês, agradeceu o apoio. Eu acho que de voto ele vai ter de nós, eu acho que é mais de 100 mil votos. As investigações da Polícia Federal apontam que, a partir das conversas com autoridades do governo do Amazonas na campanha eleitoral de 2014, a facção decidiu dar um passo mais ousado e traçou um plano para as eleições seguintes, de 2016. O objetivo era eleger aqui no Amazonas prefeitos e vereadores comprometidos com os interesses da organização criminosa. Em mensagens de celular interceptadas pela polícia, Zé Roberto explicou o plano para outro membro do grupo. Ele diz que a facção tem que eleger 3 vereadores e depois fazer deles deputados. Essas lideranças perceberam que era preciso avançar no seu projeto de dominação. No primeiro passo, eleger vereadores, prefeitos, parlamentares. Nós temos tudo, nós temos dinheiro, tem arma, tem tudo. Nós fazemos coisas, se mexer com nós, se mexer com a nossa família, não vamos mexer.
Essa voz é de José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, chefe da facção que controla o tráfico de drogas na região norte do país. Ele não está sozinho nessa gravação, feita dentro da cadeia. Ao lado de outras pessoas está também o então subsecretário de Justiça do Amazonas, o Major Carliomar Barros Brandão. Ele prenda nós lá fora, a polícia prendeu com droga, não estou nem vendo, não veio carregar não, porque tá vendo o que está acontecendo aí. A conversa aconteceu em outubro de 2014, entre o primeiro e o segundo turno das eleições para governador. Pouco mais de 2 anos depois, em 1º de janeiro deste ano, segundo a polícia, foi Zé Roberto quem deu a ordem para o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Foram 17 horas de rebelião, 56 mortos com brutalidade, 119 presos que conseguiram escapar. No dia seguinte, 4 presos foram mortos na unidade prisional Acabar com o Seguro, a área onde ficam os presos que correm risco de vida na cadeia, como estupradores e os membros da facção rival. Espalhamos lá dentro, já era. Acabou, não tem mais seguro, nós controlamos a cadeia, tudo claro. Ele fala de inimigos que estão na área protegida. Esse pela mãe pediu daqui por quê? Pra ficar no meio do outro verme dele. E o secretário... Vamos ver se a gente quebra esse seguro. Em outro momento da conversa, um dos homens que participam da reunião cita presos que Zé Roberto quer matar. Rubão, pavilhão 1, Deco, pavilhão 1. Poucos meses depois da conversa, os dois foram assassinados dentro de outra cadeia de Manaus. Rubão em junho, Deco em julho de 2015. A Polícia Federal investigou o avanço da quadrilha do Amazonas durante a Operação La Muralha de 2015. Foi essa facção que controla o tráfico de drogas aqui na região norte que mandou executar esses presos. Por determinação das lideranças da facção predominante, esses presos foram assassinados dentro do sistema prisional. Mas na gravação feita durante a campanha eleitoral, é possível do Puraquequara, também em Manaus. 5 dias depois, 33 mortos, dessa vez na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. No dia 8, outros 4 na cadeia pública de Manaus. De acordo com as investigações, a causa das rebeliões e mortes é uma guerra entre a facção de Zé Roberto e um grupo rival das cadeias da região sudeste. A disputa entre os dois grupos não era nenhuma novidade para o governo do Amazonas. Em 2014, o próprio chefão do tráfico fala abertamente sobre o assunto com o então subsecretário de Justiça. E as imundícias ali, no seguro, tudo banho de verme. Vou matar tudinho. Se um dia essa sair na rua, nós pegar é sal. Sal, na gíria do crime, é matar. Zé Roberto chega a fazer piada. Que bandido é esse que não pode andar nem na rua? Porque não é escondido da polícia, mas escondido de outro bandido. É verdade. A conversa foi gravada durante um de pelo menos 3 encontros entre Zé Roberto e o Major. No áudio, o chefe do crime faz vários pedidos para o subsecretário. O principal... estaduais e até federais. É o projeto de poder absoluto, né? Vai do crime até a política. O Major Carliomar hoje é comandante do Batalhão de Trânsito de Manaus. Nós tentamos falar com ele. Mas ele não quis dar entrevista. O major, no entanto, foi ouvido oficialmente sobre a gravação durante uma investigação sobre compra de votos no estado do Amazonas. No momento algum eu referi ao governador. Infelizmente, o áudio não sai, mas todas as vezes eu falava que eu não estava ali para conversar sobre eleição nenhuma. Tem um trecho onde ele fala sobre um preso que estaria no seguro, e eu só tenho uma frase: vamos ver se a gente quebra o seguro desse cara. O que significa isso? Tirar para outro lugar.
Em nota, a assessoria de imprensa do governo do Amazonas diz que, em hipótese alguma, pactuou com qualquer organização ilícita e se disse vítima de ataques de opositores e oportunistas. Sexta passada, o governador afastou o secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, que estava havia 1 ano e 3 meses no cargo. Antes, na terça,